Olá, pessoal. Mais um Pai Livros Convida, número 11. Pai Livros Convida, número 11. E hoje nós vamos receber nossa grande apoiadora, amiga e apoiadora, Carla André. Falei certo, Carla? Falou, certinho. Por um momento eu pensei, será que é Carla Andréia? Não, É Carla André, né? Legal, André. legal. Mas então, Carla, olha só. Para começar nosso bate-papo aqui, nós temos uma perguntinha meio constrangedora, meio difícil de responder, mas todo mundo passa por ela. Responda como você quiser, entendeu? Mas que tem que ser breve. Uhum. A pergunta é a seguinte: quem é Carla André para Carla André, né? Do mais breve possível, Carla. Bom, Carla é mãe, professora de língua portuguesa há 28 anos, leitora apaixonada e filha, irmã, amiga, um pouquinho de cada coisa, depende do dia. Tô vendo esse background maneiro pra caramba aí. É a É a biblioteca. biblioteca da escola. Pô, tá bem equipada, né, cara? Tem um Ah, acerto interessante aí, né, de respeito. Então, você já é 28 anos professora. isso, 28 anos. E até onde eu te espionei é ensino fundamental, tá certo? Médio também, A médio também. Então, você também. trabalha em letras português, é isso? Letras Sim, em português e inglês? português e inglês. É, que nem a Bruna. Uhum. Agora, mas você é de onde, Carla? De qual cidade que você é? Estado? Eu nasci em São Paulo, na Zona Norte, no bairro do Tucuruvi, Hum. e morei em São Paulo por 20 anos, mas a minha mãe é capixaba, e quando eu tinha 20 anos, a família toda voltou para o Espírito Santo. E aí faz 28 anos que eu moro aqui. Ó, falei minha idade, hein? Mas você está morando aonde? Eu moro em Santa Maria de Jetibá, no Espírito Santo. Ah, tá. Santa Maria de Jequitibá, é Espírito É, Santo. isso. Relação assim com a capital, fica o quê? Fica muito longe da capital? Dá 1h30, mais ou menos, de Ah, Vitória, tá bom. Não, não, tá bom. pertinho. E nós somos de São José dos Campos e é tipo, mais ou menos isso aí, 1 hora e pouquinho da capital também, entendeu? Ah, legal. Eu, por um momento, achei que você fosse do interior de São Paulo. Mas então Não, você nasceu na capital de São Paulo mesmo, né? sim, eu nasci no bairro do Tucuruvi, em São Paulo. E onde tem até a escola de samba, né? A escola de samba Uhum. é famosa pela escola de samba. Mas Isso. então, Carla, vamos conversar um pouquinho sobre essa atividade aí de professora, Sim, que hoje mudou aí as nomenclaturas, né? Antigamente era a primeira série, segunda série, agora é ano. é ano. Primeiro ano agora é um antigo CA. É isso, não? Agora a gente vai do primeiro ao nono ano, que corresponde todo o ensino fundamental, e Sim. quando vai para o ensino médio, vira série. Aí é a primeira, segunda e terceira série do ensino médio. Mas por que isso, cara? Mas que isso? Entendeu? Onde ficava metido, né? Primeiro ano. Não, agora o primeiro ano é a primeira série. Isso, Primeira série. Tá, então, na verdade, o primeiro ano hoje corresponde ao curso de alfabetização, é isso? isso. Ah, tá. É questão cultural, né? O lance de você ouvir por muitos anos que o primeiro ano corresponde ao ensino médio, no nosso tempo lá, né? Segundo grau científico que falava, né? Aí você escuta uma criança pequenininha aprendendo a ler e escrever, estou no primeiro ano. Você, como É, assim? É um gênio, pô. Né? É estranho. E aí mas ainda tem, né? A maternal, jardim de infância, né? Tem essas coisas ainda, né? tem, aqui a gente tem, na nossa escola, onde eu trabalho, a gente tem do primeiro ano à terceira série de ensino médio. Mas ao lado da escola fica a Ah, creche e o pé, mas aí já é da prefeitura, a escola que eu trabalho é estadual. aqui você trabalha, onde você está agora é uma escola estadual. Isso, Se fala escola ou colégio? escola. Escola, né? Eu estudei uma no Rio excelente, excelente. Como os professores. O meu irmão era professor. Meu irmão era professor também do ensino médio, de matemática e tal. Entendeu? A vida inteira foi professor. E eu sei que é bravo. Imagina ser professor no Rio de Janeiro, É, em todo o problema que já tem o professor na educação, ainda tem que enfrentar, né, a violência, né? Entendeu? é. Mas a tua cidade aí é uma cidade pequena, mediana? É uma cidade pequena. Santa Maria de Itibá tem 44 mil habitantes e é É. uma cidade de habitantes que são descendentes de pomeranos. Então, a gente tem uma cultura aqui muito forte,
né, desse povo que veio da parte que ficava entre a Alemanha e Polônia. Existia um país chamado Pomerânia, e essas pessoas imigraram para cá a partir de 1850 e criaram as suas raízes aqui, naquela época que o Brasil buscava, né, estrangeiros, pessoas que estavam passando por dificuldades na Europa, traziam para o Brasil, davam um pedacinho de terra, né, algum pouquinho de criação, um porco, uma galinha. Então, os nossos alunos, eles são, em sua maioria, de origem pomerana. Por exemplo, eu não tenho alunos da Silva, Pereira, eu tenho Ponat, Kutz, Subtil, Schneider, Schwamba. Esses são os sobrenomes dos alunos que a gente tem aqui. Não esperava por essa. A gente costuma ir muito para o Rio Grande do Sul, e lá tem muito, né? Santa Catarina. Quando você falou Pomerânia? Eles vieram da Pomerânia. Eu pensei em Pomerode. Tem alguma coisa a ver também, Pomerode? Sim, Pomerode também tem imigrantes da Pomerânia, descendentes de lá. Ah, tá, porque até numa Páscoa dessa aí passada, eu e Bruna fomos lá em Pomerode. Uhum. Ela trabalhava ainda na livraria, né? Ela tirou umas férias, eu fui com ela lá, a gente foi para Curitiba, e depois nós fomos em Pomerode. Conhece Pomerode, em Santa Catarina? Não, nunca fui. Pomerode é a cidade brasileira, considerada a cidade brasileira mais alemã. Uhum. É que tem mais alemães ali. Então é muito comum você ver esses nomes. Agora, não esperava que no Espírito Santo, né, encontraria uma cidade com esses descendentes aí, né? Você Sim. mesma também é? Você também é? A minha mãe o sobrenome da minha mãe é Calote. A minha mãe é de origem, a minha avó era pomerana, o meu avô não, o meu avô era mineiro. Mas esse meu sobrenome André aí foi meu pai que trouxe de algum lugar, que não é um nome, né? Todo mundo confunde quando tem esse André, porque André é nome, ninguém acredita que seja o sobrenome, né? Sim, sim, é verdade. Mas eu estava vendo aqui no teu Instagram, realmente, tem alguma coisa... Aqui, ó, foi isso aqui, ó. Esse videozinho aqui que fala sobre... Cadê? Acho que eu falei besteira. Tem dois jovenzinhos, né? Casal, com roupas típicas. Ah, sim. Né? E está tendo algum evento na escola, não sei se é na escola. Foi na escola. Aí eu falei assim, pô, aí eu pensei assim, ó, não é de São Paulo. Aí eu pensei Santa Catarina, entendeu? Não. Não sabia dessa história no Espírito Santo. Sabe por quê? A minha família assim, é toda misturada, né? Mas tem alemão, tem italiano e tal. Mas só que minha mãe é de Muriaé, em Minas Gerais. Uhum. Mistureba lá do caramba, entendeu? Mas são coisas raras. Agora, a cidade toda é assim, né? Como você falou, né? Sim, porque é uma cidade muito pequenininha. É uma cidade tipicamente rural, embora seja uma cidade pequena, Santa Maria é uma cidade extremamente rica. Por exemplo, é a maior produtora de ovos do Brasil. Tendo essa quantidade de população pequena, a quantidade de granjas, essa parte granjeira é a grande parte da subsistência das pessoas. E é um dos maiores exportadores de gengibre para a Europa também, fica em Santa Maria de Itibá. Então, é um município assim, pequeno, porém ele é muito produtivo, ele é muito agrícola. Nossos alunos são todos, né? Todos os alunos que estudam aqui na escola que eu trabalho, eles são produtores rurais, são filhos de produtores rurais ou de pessoas que trabalham na granja. E esses dois menininhos que estão aparecendo, que você viu aí, são os nossos alunos, porque aqui no Espírito Santo, em Santa Maria, tem a festa pomerana, em maio. E nessa festa é eleita a rainha pomerana e a Climeca e o Clion, que é o menininho e a menininha pomerana. E os nossos alunos ganharam este ano. Então, eu fiz o videozinho em comemoração à vitória deles, né? Faz parte, então, da própria história da cidade. Tipo assim, né? As pessoas não esperam alguma coisa do Estado. Elas vão ter que ir, né? Botar ali, se esforçarem e produzir. Então, já está na raiz do povo, né? Sim. Então, aí quando você falou que é uma cidade muito rica, pô, assim, é até esperado isso por conta da própria história da cidade. E vai passando assim, e com certeza devem ser núcleos bem tradicionais, né? Então vai passando de pai para filho, de mãe para filha, aquela coisa toda, e vai por gerações assim. Diferentemente de uma região
que depende muito, né, da ação do Estado, as pessoas Uhum. ficam muito ali, né, dependentes do Estado, e acabam não conseguindo produzir nada, né, e aí gera pobreza. Interessante, cara, muito interessante mesmo, Carla. Olha como é que é legal, cara, essa oportunidade, muito legal mesmo. Então, olha só, Carla, eu vi que você tem um grupo aí com professores, É, um tal de Tertúlia, que é. quer rivalizar com o Bruno e Livros. Isso já me preocupou, entendeu? Assim, Bruna, fica de olho aberto com Tertúlia. O nome é bom, gostei do nome. Eu vi um vídeo ali, não sei quem fez o vídeo, muito legal, que você aparece e tal, parece, vocês estão falando sobre Clarice, não sei, ou ali a conversa é diversa. O que é o Tertúlia, ô Carla? A Tertúlia é um projeto que a gente desenvolve aqui na escola com alunos e professores. Funciona assim, a gente escolhe um texto com os alunos, geralmente é quando a gente tem algum problema comportamental ou de interação pessoal, a gente busca um texto na literatura que trabalhe esse problema. Então, a gente entrega para os alunos o texto, eles fazem a leitura em casa, e depois nós temos um momento na sala onde a gente debate esse texto. Então, nós fazemos em forma de inscrição, por exemplo, o mediador não pode ter a palavra, ele apenas vai mediar quem fala. Então, eu faço, por exemplo, 10 inscrições, e o aluno ele vai destacar um trecho do texto que chamou a atenção dele, ele lê para os colegas o trecho e ele comenta por que aquele trecho chamou a atenção dele, de que maneira mexeu com ele, e aí sai de tudo. Coisas da família, coisas de casa, coisas da sala, e a gente abre para o debate. Muitas vezes, em vez, por exemplo, de eu ir até a sala, porque hoje eu não estou em sala de aula mais dando aula, eu sou coordenadora pedagógica da escola. Então, em vez de eu ir para a sala e brigar com eles por uma situação de bullying, por exemplo, eu trago um texto da Clarice, Felicidade Clandestina, e trabalho com eles. Ou eu trago trechos do Diário de Anne Frank, e a gente faz esse trabalho tanto com professores quanto com os alunos. E esse vídeo que eu compartilhei foi da JPP, que é a nossa Jornada de Planejamento Pedagógico, onde eu trabalhei com os professores Perdoando Deus, da Clarice. Porque eu estava sentindo os meus professores muito cansados, muito fadigados do dia a dia, da cobrança, de questões que nós temos dentro da escola, em disciplina. E aí eu quis trazer um texto para a gente poder também falar sobre aquilo, mas sem ficar pesado. E Sim, aí a gente faz em forma de tertúlia. cara, espetacular, cara. Assim, eu não conhecia um trabalho desse, assim, eu não sou educador, né? Não sou dessa área, de repente, não sei se de repente tem em outros lugares esse tipo de iniciativa, né? Mas, cara, é muito legal você aliar a literatura ao comportamento. Aí, de certa forma, você passa a literatura para a criança e, ao mesmo tempo, ajuda ela, né? Agora, esse lance do perdoando Deus, eu realmente tinha anotado ali, tinha esquecido, você falou, me lembrei. Da Clarice, é um texto da Clarice? É um conto da Clarice. Ah, um conto dela. E o que é esse perdoando Deus? Que ousadia é essa? Não, é Clarice, né? É sobre uma mulher que está andando pela rua e pela primeira vez ela sente na vida que ela está 100% presente naquele lugar. Então, ela está observando as coisas e coisas que ela nunca havia visto, e até que o momento ela quase pisa em um rato. E ela tem pavor de rato. E a partir daquele momento, ela começa a se questionar por que Deus tira ela daquela atenção plena, daquele momento de plenitude, e atrapalha a vida dela com aquele rato. Então, ela vai fazendo vários questionamentos, e em um determinado momento, ela se coloca como mãe de Deus, sabe? Ela se coloca nesse lugar. E depois ela vai discorrendo até que, no final, ela diz que aquele rato também era necessário. Ele também deveria estar naquele lugar, e ela precisava quase pisar nele, porque essa busca pela perfeição, ela não existe. E aí, no final, ela faz, né, ela fecha o conto, falando dessa questão da gente procurar sempre que tudo esteja da maneira como a gente quer, e que Deus seja responsável por isso, e não é assim. Então, eu escolhi esse texto por conta mesmo da situação da sala de aula, do dia a dia na escola, assim, é bem resumidinho, assim, é isso. E é tão interessante a tertúlia, porque quando a gente abre para o professor falar,
que eles fazem a inscrição, por exemplo, teve gente que puxou para o lado religioso, porque o título, né, Perdoando Deus, teve professores que conseguiu separar por parágrafo e dividir o texto em 3 partes e abordar ali o que ele viu. Tem professor que foi para esse lado da atenção plena e aí trouxe para a sala de aula, das ansiedades que o professor vive, e assim, é muito rico, né, e é uma maneira que eu tenho de trazer a leitura para os meus professores, porque é uma realidade que a gente não tem professores leitores, né? Não é uma coisa que a gente vê muito. Então, eu tento, com o meu jeitinho, assim, ir colocando a literatura aqui e ali no nosso dia a dia, até que eu consiga trazer eles um pouco para esse lado da leitura. Cara, que legal. Agora, é legal também esse lance, né? Pô, parece um espectro sinistro mesmo. O Perdoando Deus seria tipo você chegar e assumir responsabilidades, né? Olha só, nem tudo é Deus. Isso. Nem toda, tipo, a gente está lendo lá a Ilíada, né? Tudo tem ali a ação dos deuses junto com os homens. Então, se eles ganham uma guerra, foram os deuses. Se perde, foram os deuses. Entendeu? Se eu vou morrer daqui a pouco, é por causa do que os deuses definiram que eu tenho que morrer. Então, vira uma coisa realmente, sei lá, vira uma loucura, né? Uma loucura. E é interessante a proposta da Clarice Lispector, né? Que você assume a responsabilidade. Não, você também tem essa responsabilidade. Também, começando com a Michelle, né, no passado aí, no programa passado, ela lembrou o lance do tédio moral em Dostoiévski. Porque o homem não como você falou, a busca pela perfeição, né? Porque o homem não só se resume num aspecto. Ele é uma coisa muito mais ampla, né? Então, então, esse teu trabalho no Tertúlia, né? Ele acaba trabalhando essa diversidade, sabe? Essa variedade nos seres humanos. Tanto que você fala que o feedback dos professores, né? E trabalhar com parágrafos, outro, e vão descobrindo coisas, né? E a literatura como auxiliadora. Mas essa ideia, Carla, essa ideia é sua? Na escola? Não. Ah, não? Não, essa ideia, na verdade, eu participei de uma capacitação para professores de língua portuguesa aqui no Espírito Santo, e a professora que ofertou, ela trouxe a tertúlia para a gente. Isso já tem 3 anos. E a partir dessa capacitação que a gente abraçou, né, e trouxe para a escola. Agora, a tertúlia, como nos foi apresentada, é só para aula de língua portuguesa, para o incentivo mesmo de fazer com que os nossos alunos leiam. Mas aí eu quis trazer também para esse lado comportamental, porque eu acho assim que a literatura, ela é muito mais, a gente fala muito de livro de autoajuda, mas eu acho que tem muito de autoajuda na literatura, tem muito de análise de comportamento, de rever conceitos, valores. Então, aqui na escola a gente tem uma psicóloga, que o Estado, né, depois da pandemia, ele colocou psicólogos na escola por conta de crises de ansiedade que os alunos foram apresentando, né, nessa pós-pandemia. E, junto com ela, a gente faz esse trabalho. Então, muitas vezes eu vou fazer tertúlia, ela vai junto, porque ela pode trazer esse outro olhar, né, do psicólogo que eu não tenho, de certos comportamentos estarem além de um comportamento normal. Então, eu tento colocar a literatura em tudo que eu posso aqui na escola. E, assim, nossos meninos, como eles vêm de famílias rurais, agrícolas, pais que têm pouco estudo, eles não têm livros em casa. É muito raro eu ter aluno que tenha livro em casa, ou tenha biblioteca. Então, a gente tenta, de alguma forma, colocar na vida dessas crianças a literatura, fazer com que eles conheçam autores. E a tertúlia é uma das formas que nós encontramos. Está cada vez mais difícil, porque são jovens que nasceram dentro de um mundo tecnológico. Sim. Eles não passaram como a gente passou antes de ter... A gente nasceu antes de ter internet, né? Isso deve não ser novidade, né, Carla? Desculpa, cara. Eu não tinha. Nasceu antes da internet. Não tinha internet. Tem um cara aí não sei se é YouTube, sei lá, ele é famoso. Ele falou uma coisa que eu achei interessante. Ele fala que nós somos a geração heróica, ou corajosa, alguma coisa assim. Por quê? Porque nós conseguimos nos adaptar ao mundo que nós fomos conhecer, né? Assim, a gente não nasceu nesse mundo já com todo pronto. Uhum. A gente vem antes desse mundo e a gente conseguiu se adaptar.
Aí você aí, ó, na área de educação, usando essas tecnologias, né, e aplicando, e nós passamos pelos dois mundos. Então, Sim. acaba sendo uma geração diferente. Agora, sobre o lance da... por que tertúlia? Qual a explicação do nome? A tertúlia, na verdade, é uma coisa que existe há muito tempo, que eu não conhecia. É uma maneira de você dialogar, e ela não precisa ser só de texto, ela pode ser uma tertúlia audiovisual, ela pode ser de um quadro, ela significa mesmo a análise, né, de uma obra de arte. Então, a literatura também como obra de arte sendo trabalhada. Né? Aí, quando nós recebemos a capacitação, a gente quis direcionar para a questão da linguagem, da literatura, exatamente por essa dificuldade que nós temos de fazer com que os jovens se embrenhem nesse mundo literário. Né? Esse ano está muito mais fácil porque proibiu o celular na escola. Então, os alunos não têm celulares, eles não têm mídias próprias aqui, só o que a escola oferece. Então, isso trouxe para a gente uma mudança de comportamento, uma calma nos alunos, que faz com que a gente consiga trabalhar outras coisas. Então, até então, está sendo positivo. Até quando vai durar, eu não sei. É o que eu te perguntar, porque teve assim, resistência a essa medida de não usar celular? Imaginei, né? No ensino médio, né? No ensino médio, principalmente. Nossa, imagino, cara, imagino. Agora, voltando lá no lance do autoajuda, você estava falando da autoajuda, existe um preconceito, né, cara, com autoajuda. Preconceito. Mas se você pensar assim, por exemplo, se você pensar nos estoicos, a filosofia dos estoicos, é um tipo de autoajuda, pô. Porque os caras querem ensinar os seus discípulos a como viver da melhor maneira. E a filosofia toda é isso. Como é desenvolver uma filosofia de vida de maneira que eu tenha uma vida satisfatória. Ou quando você vai no terapeuta, não é autoajuda? Porque o terapeuta fica mais calado do que falando. Ele fica... Eu tinha uma terapeuta que ela era cristã e ela me falava uma coisa interessante, que ela falava assim, como eu tenho formação teológica, né, você deve saber, e ali que eu comecei, né, minha caminhada assim nos estudos, mas ela falava problema de ansiedade, controle do tráfego aéreo e tal, e ela me falava, ela pegava uma passagem, que é uma passagem que fala sobre ansiedade, sobre incômodos da vida e tal, e Jesus responde assim, não estejais ansiosos por coisa alguma. Aí fala assim, poxa, como é que os cristãos, né, que leem tanto a Bíblia, né, principalmente os evangélicos, não conseguem entender, né, que o mestre deles está dizendo isso e tal. Mas ajudava, porque você começava, por que pareça, né, uma sugestão, né, Carla? Então, a pessoa chega e fala assim, olha só, não, ele pega essa passagem e lê, e você lê, e compreende a passagem, o contexto, aí você fala assim, poxa, como te ajuda? Como me ajudou a terapia? Meu Deus do céu. E eu acho que o tertúlia também tem essa função terapêutica, né? Obviamente. Tem. Até o Bruno e Livros também é terapêutico, né? Essa reunião que vocês fazem com a Bruna, praticamente todo dia, né? Discutindo ali e tal. Mas você ia falar? Eu te cortei, não? Não. Ah, tá. Mas o lance da Clarice Lispector, né? O lance aí do Perdoando Deus. Esse conto da Clarice, você usou com quem? Com os professores ou também com alunos? Com os professores. Mas foi em que contexto? Qual foi o problema? Agora eu estou curioso. É porque, assim, a gente vem, no Espírito Santo, a gente está passando por um momento, eu acho que Brasil, né, de extrema cobrança do professor para resultado de avaliações externas e planilhas. O professor podia fazer outra coisa se ele quisesse, porque ele é expert em preencher planilhas. E eu senti, ao longo do primeiro semestre, os meus professores perdendo o brilho, sabe? Esmorecendo, não estando realmente aqui, estava aqui, mas já estava pensando na prova que vinha em outubro, sabe? Antecipando as coisas antes que elas chegassem. Sim. E aí, conversando com as minhas pedagogas, eu falei, a gente precisa trazer ele de volta. E, assim, em julho, quando nós retornamos de férias aqui, a gente tem 3 dias de jornada de planejamento pedagógico. 2 dias foi elaborada pela SEDU, que é a secretaria, e eu tive 1 dia para fazer o que eu quisesse. Aí eu falei, vai ser nesse dia que eu vou fazer uma tertúlia. E eu fui buscando textos que, né, eu
pudesse trabalhar com eles, eu queria, na verdade, que eles saíssem desses 3 dias revigorados e leves, sabendo que a gente está aqui, é dia a dia, a gente vai dar conta e no final vai dar tudo certo. E pesquisando, eu lembrei de um canal no YouTube que eu assisti, Irmãos Godin, são 2 irmãos que falam, e um deles falou sobre esse conto. Ele falou, nossa, olha, tem um conto da Clarice, ele é apaixonado por Clarice, perdoando Deus. Eu falei, nossa, eu vou ler esse conto. Aí, quando eu li, eu falei, é esse. E aí é engraçado, né? Porque quem é da área de exatas tem mais resistência. E ao final da tertúlia, né, a professora de matemática, ela falou assim, olha, quando você me entregou esse texto, eu falei, cara, posso falar palavrão? Que Não, bosta. pode. Falou, que bosta isso? Mas ela leu. E aí já era 9h10 e nós estávamos na tertúlia. Ela falou, olha aí, ó, 9h10, isso tá maravilhoso, ela falou. Então, assim, a gente conseguiu, o objetivo foi alcançado, porque foi um momento que a gente também falou de escola, porém falou de nós mesmos. Então, foi um momento que o professor pôde falar de si também, né? Das suas angústias, de que maneira aquele texto mexeu com ele como pessoa, porque nós não somos só professores, né? Nós somos pai, mãe, irmão, filho, então a gente vem carregado de muita coisa para a escola, né? E é impossível querer que eu deixe isso tudo do portão da escola para fora e entre e seja só uma coisa, seja só professor. Então, assim, eu queria que eles conseguissem sair desse momento valorizados e revigorados, assim, mais leve. E a gente conseguiu, foi muito bom. E agora eles querem que eu faça tertúlia toda jornada. Eita, literatura danada. Mas olha só, Carla, e com as crianças, os adolescentes, tu já trabalhou que texto com eles? Já trabalhei com eles alguns trechos do Diário de Anne Frank, com os 7º e 9º anos. Eu trabalhei Felicidade Clandestina, da Clarice, também com os 9º anos. Eu trabalhei A Caolha, que é um conto da... Ai, gente, agora me fugiu o nome, de uma autora brasileira, ela é contemporânea do Machado. É a mesma... Ai, meu Deus, esqueci o nome. Eu trabalhei com a Caolha. Esqueci o nome da autora? É a Júlia Lopes de Almeida. Isso, Júlia Lopes de Almeida. Eu trabalhei com a 3ª série, porque a gente teve uma situação de bullying lá, então eu trouxe a Caolha para a gente poder trabalhar. A gente já trabalhou com o 1º ao 5º, eu trabalho fábulas, trabalho contos pequenos com eles participam também. Com o 1º aninho a gente trabalha poesias pequenininhas do Vinícius. E a gente vai levando. Para cada série, a gente vai vendo o nível que eles estão e vamos colocando. Eu trabalhei o Pássaro Encantado, do Rubem Alves, com o 4º ano. E foi... Nossa, fiquei quase 2 horas na sala com eles também. É claro que eles trazem de forma diferente, dentro da idade deles, né? Eles não elaboram tanto, mas... Aí o sinal da escola. Tá. Mas eles participam, assim, e eu vou fazendo em todas as turmas. Cara, que legal, cara. Agora, já tem quanto tempo você faz isso? Bastante tempo, né? Pelo número de obras aí. Desde 2023 a gente vem trabalhando com tertúlia aqui. Agora, quando você falou de capacitação, isso é um programa do Estado. Então, vem um pessoal específico, visita a escola, tal... e promove tipo uma oficina, curso, um lance desse, né? Isso. Capacitando ali os profissionais a desenvolver esse trabalho. Pô, que legal. Meu irmão falava muita coisa também que lá no Rio começou a surgir, chamavam de escola modelo. Não sei se isso aí é nacional ou era lá coisa do Rio, não sei. Então, eram escolas, né, da prefeitura que tem que fazer uma coisa aí, cara? Não, é porque tinha alguém na porta, mas eu já dei tchau, uma criança. Não, já mandaram o aluno para falar com a diretora. Não, é porque a porta tem um vidro, e se eles passam e vê alguém aqui dentro, eles ficam assim na porta. Tá. Aí você dá tchau de volta. Nada como uma cidade, né, de 44 mil habitantes, que as crianças são educadinhas, né? Mas lá no Rio tinha essa escola modelo, que as crianças elas tinham que fazer uma prova para entrar nessa escola. Era voltada para a escola pública, então as crianças tinham que fazer a prova e entrar. Então era bem selecionado, entendeu?
Vamos falar um pouquinho da tua família. Tá, Deixa passando. Você é casada, tem filho? tem. Eu sou casada, eu tenho 2 meninos, um de 21 anos e um de 13. Então, o de 21 tá fazendo o que da vida? Tá Então, estudando? não, eu moro em um sítio, Ah, né? é? Eu não moro aqui dentro da comunidade onde a escola fica. Eu moro em um sítio e o meu marido, ele é produtor de gengibre, ele exporta gengibre. E o meu filho trabalha com ele. Então, os dois vão já para essa área rural. Eles plantam, trabalham lá em casa, é um sítio orgânico, né? Então, toda a produção nossa vai geralmente para fora, para a Europa, e é só raiz. Então, inhame, batata doce, gengibre, e aí o gengibre ele é exportado direto para alguns países da Europa. Holanda, geralmente, vai muito. E aí o meu filho, ele estudou, fez até a 3ª série de ensino médio, depois ele começou a trabalhar no comércio, e aí um dia ele falou, pai, deixa eu trabalhar com você. Aí o pai dele falou, vamos embora. Aí agora ele trabalha com o pai dele. Excelente. Aí são 2 meninos? A 2 outra, meninos. o de 13 ali tá na escola contigo. Tá na escola, tá no 8º ano. Caramba, mas cara. Assim, tem muito disso também lá no sul, cidades do interior do sul, sabe? A gente lá, tu já foi em Gramado ali, naquela região de Gramado? Eu nunca fui para o sul, Ah, nunca foi? nunca fui. Poxa, você vai se identificar bastante, porque, por exemplo, lá em Gramado tem uma cidade vizinha chamada Nova Petrópolis. E ali tem vários sítiozinhos de produtores. E Uhum. trabalham só os filhos. E todo nomezinho alemão, né? Aqueles sobrenomes alemães, entendeu? Meu marido é de origem alemã, o sobrenome do meu marido é Steiner. E, poxa, é a terra dele, entendeu? É. Lá no sul é direto isso, cara, é direto. Aí tem um pessoal que tem um sítio, eles produzem alguma coisa e montam um espaço para receber turista, porque lá é uma região muito turística, né? Uhum. Então lá tem uma casa, é a casa do morango. Então você colhe morango ali do pé, mas Uhum. é um morango, é o morango, é impressionante. Aí você tem lá um local para você tomar um refrigerante da fruta ali e tal. Então tem muito disso. Tenho certeza que você se identificaria. Ah, sim. Agora, perdão. Agora eu estava vendo lá, Carla, no teu Instagram, que você lê bastante. E, É uma leitura eclética, né, cara? Eu falei, meu Deus do céu, a mulher vai. Eu nem lembro mais. Eu sei que você lê C.S. Lewis, e, um monte de coisa. Clarice Lispector, já estou vendo que você ó, gosta muito de Clarice, né? Entendeu? gosto. Nós temos aqui uma amiga aqui em São José que ela faz até um trabalho acadêmico em Clarice Lispector. Estou tentando marcar um dia para conversar com ela, só que ela é meio que muito ocupada, né? Muito Uhum. ocupada fica difícil, né? Mas eu tinha muita vontade de, nos grupos da Bruna, tivesse ali só sobre Clarice, Uhum. muito aprofundado sobre Clarice. Mas é tanta coisa, vai vindo uma coisa, outra coisa, isso aqui. Tu está participando do sprint dela, né? Desse atual. Ou Eu não? não consigo entrar todo dia, né? O dia de quarta é o dia que eu consigo, porque é um pouquinho mais tarde. Porque como eu fico até as 4h30 na escola, às Ah, vezes eu não consigo pegar o sprint das 5 ou das 6, né? Porque sim, eu sim. chego em casa e a loucura começa. Mas eu gosto muito de participar, mas eu acompanho no grupo os comentários. Eu vejo ali. E você, e o Conde Monte Cristo? Tá Nossa, gostando? Porque você eu tá. já acabei, Não, já acabou, imagina. Eu estou seguindo o cronograma lá, isso aqui. eu não consegui seguir o cronograma. Para Ah, mim, o Conde de Monte Cristo, ele se tornou assim, um livro da vida. sim, sim. Eu já tinha assistido o filme, já gostava da história, tinha assistido aquele filme mais antigo, né? Esse atual eu assisti depois, mas eu comecei a ler, eu comecei no cronograma. Falei, vou seguir o cronograma para participar dos encontros. Sim. Mas quando eu virei para o segundo tomo, eu não consegui mais parar de ler, assim. E esse personagem, ele foi me tomando de um jeito, Edmond Dantès, e eu ficava tão encantada, assim, aquela dualidade, né? O que ele fez não foi talvez 100% positivo para tudo, mas a inteligência, a maneira dele arquitetar as coisas, como ele pensava lá na frente, nada do que ele fazia
tudo tinha um propósito. Aquilo foi me envolvendo de uma tal forma que eu larguei tudo e fui ler só aquilo. Não, é muito fluido, né, cara? Uhum. Você vai lendo ali, realmente, você termina esse livro em menos de um mês, tranquilamente. Ainda mais se você se identificar bastante com a personagem, né? Que é uma personagem realmente cativante, entendeu? Só que eu acabei entrando assim, eu já conhecia o Dumas, e eu acho assim, meu problema com o Dumas é a previsibilidade. E é um cara que escrevia para ganhar dinheiro, entendeu? Uhum. Era assim, não é preconceito, nada disso não, entendeu, Carla? Só assim, pô, não era muito minha praia. Uhum. Assim, mas aí, até coloquei lá, né, se deve ter observado, que a minha personagem acabou sendo essa menina. A menina lá, a filha dos Danglars lá, né? Acho Uhum. interessante porque eu acho que ela destoa, né? Assim, Uhum. caraca, sabe, tava meio sonolento. Eita, parece uma personagem, entendeu? Porque ele tende a cair, assim, é tipo uma vez, quem foi Michele fala, ela critica muito os livros menores do Dostoiévski. Aí eu expliquei para ela, o problema dos livros menores do Dostoiévski é só para ganhar dinheiro. Uhum. Não é uma obra que ele quer deixar, né, como legado. Eram dificuldades financeiras que ele tinha que escrever rápido para ganhar um dinheiro, Uhum. entendeu? É o trabalho do cara. É porque a gente costuma glamourizar, né? Uhum. Aquele ator lá, o Anthony Hopkins, né, famoso ator, ele falava muito disso aí. Glamouriza muito. Poxa, eu sou tipo o policial, o bombeiro, o médico, o professor, Uhum. entendeu? Se glamouriza muito. O próprio professor também é glamourizado. Né? Como você acabou de falar, né? Vocês são muito cobrados. Sim. Tem profissões que, tipo assim, né? Tem profissões como a minha que eu não posso falhar, que eu controlo o avião. Então, se eu falhar, o avião pode bater no outro, pode cair em outro. Mas, por exemplo, o professor é o educador. O Uhum. professor é ícone na sociedade. Ele educou toda a sociedade. Então, se cobra muito. A mesma coisa, um ator, um jogador de futebol, né? São coisas bem díspares aí, mas Sim. existe essa coisa, né? Porque se glamorizou. Infelizmente é isso, entendeu? Mas, Uhum. mas o Carla, assim, então você está lendo o Conde de Monte Cristo lá com a gente, Os e... Miseráveis. Os Miseráveis também, né, cara? Estou lendo Os Miseráveis. Só Sou porrada. amante de Lady Chatterley. Estou lendo a Ilíada. Isso daí. Você está participando, então, né, do atual Estou. sprint, né? Tá Sim. lendo a Ilíada? Estou lendo a Tá. Ilíada. Meio atrasada, Não, mas não. seguindo. O cronograma, cara, é só uma referência. Uhum. O único que tem, assim, para você seguir, que de repente vai ter que seguir, é o sprint da Bruna. O Uhum. resto, cada um lê no seu ritmo, entendeu? E vai ficar ali, né, tal. Não sabia se estava lendo a Ilíada, não. O que você está achando? Tá gostando da Ilíada? Gostando. Hoje eu sempre leio pela manhã, Ilíada, né? Porque eu acordo super cedo, 5h, 5h30 eu acordo. E aí eu sempre pego esse horáriozinho para ler. Eu falei que se os deuses se metessem menos, as coisas poderiam acabar diferente, né? Hoje eu até anotei na margem lá. Eu falei, os deuses podiam ficar quietos, porque eles mais atrapalham do que ajudam, né? A coisa acontecer. Esses deuses não dá para serem perdoados, né? Não, mas assim, para mim está sendo um primeiro contato, né? Eu nunca tinha lido a Ilíada, porque assim, eu tenho uma trajetória de leitura um pouco confusa, né? A minha mãe é professora, mas assim, em criança, eu lia muita bobeirinha, assim, bobeirinha, né? Turma da Mônica, coisas assim. E aí eu tive um hiato na adolescência, que eu não li nada. E aí, em São Paulo, eu tive um namorado que era apaixonado por Paulo Coelho. Aí eu comecei a ler Paulo Coelho, junto com ele. Lia junto, li aqueles livros do Paulo Coelho tudo. E mudei para o Espírito Santo e fui para a faculdade. Então, contato com os clássicos eu fui ter na faculdade. Então, foi lá que eu fui conhecer Machado de Assis, que eu li a Luísa Azevedo, essa de Queiroz, né? Fui ler eu li A Cor Púrpura na faculdade, A Letra Escarlate, que a Bruna vai trazer aí de novo, né? Mas isso tem mais de 20 anos que eu terminei a faculdade. Ali que eu fui começar a ter contato com clássicos e comecei a remodelar o meu gosto literário, pode dizer assim, né? Então, a Ilíada e a Odisseia são livros que eu não tive contato na faculdade e eu também não li depois. E aí eu sempre tive um pouquinho de aquele medinho, né? De uma época eu li os Lusíadas. Os Lusíadas eu li na faculdade. Não gostei. Talvez também, dependendo como foi a proposta da professora, não foi a mais acertada para que a gente também
se apegasse, né, à obra. Mas eu gosto muito, estou gostando muito dele. Eu estou no canto 5, comecei o canto quinto hoje. Legal. E, embora seja, né, inverso, eu não sei se é porque eu também estou lendo com a Penguin, então tem uma tradução um pouco facilitada, acredito, né? Não é aquela tradução mais primorosa, assim, rigorosa. É muito mais prosa, né, do que poesia, né? Que E foi é o uma objetivo mesmo do história, Lourenço. né? Não, pode falar, desculpa. Não, que foi o objetivo do Lourenço era esse mesmo, facilitar a leitura, entendeu? E você compreende melhor a história. Sim. Ficava aquele texto assim que, acho que era o Odorico, né? Odorico Mendes, não sei se estou falando besteira, que eu acho que é a tradução que o Terry está usando, entendeu? Que o cara tenta se aproximar lá da métrica, né, do Homero, mas só sendo adaptada para o português. Uma coisa mais difícil. Até mesmo para compreender a história, fica meio difícil. É que eu falo assim, eu conversei com o Teto, assim, ó, o problema, cara, é que para a contemporaneidade de Homero, era compreensível, pô. E aquilo não era escrito, era cantado. As pessoas estão ouvindo. Estão cansadas de ouvir aquela história. É tipo você ver o desenho do Pica-Pau, tu já sabe o que vai acontecer. Ver o Chaves, tu já sabe o que vai acontecer. Então, essas tramas entre homens e deuses, o que é legal, cara, sabe o que é? É que, na concepção lá da era homérica, os deuses eram outro tipo de raça, né? Criado por deuses superiores. Sim. O Cronos, né? Tal. Então, é tipo assim, é como se na Terra, né, existissem essas duas raças, a dos homens e a dos deuses, cada um com seus atributos. Os deuses são imortais e os homens são mortais. Essa é a diferença. E os homens são guiados pela honra, né? Pela honra, tal. Eu acho interessante quando ele coloca, não sei se já passou por essa parte, quando ele define o que é o homem. O homem fica entre os deuses e as bestas feras. Esse é o homem, entendeu? Mas só que ele tem um pouco de cada um deles. E não é que nós somos, né? Nós temos essa parte divina, que seria a coisa espiritual, o nosso saber, nosso conhecimento e tal. E temos também a parte da besta fera, que é a mortalidade, é a finitude. Então, nós carregamos esse desejo de eternidade, mas sem ser possível ser realizada de fato, mas ela acaba se realizando nos nossos pensamentos, nas nossas ideias e ideais, e, ao mesmo tempo, nós temos que reconhecer que nós só nos diferimos dos animais pela alimentação. Ele vai falar, é porque a gente come uma comida diferente que a dos animais, mas o nosso fim é o mesmo, é igual. E isso me lembra um pouco, não sei se você conhece, tem costume de ler a Bíblia, já teve costume, mas o livro chamado Eclesiastes, da Bíblia hebraica, né? Que para os cristãos é o Antigo Testamento. Que o Eclesiastes tinha a mesma perspectiva, né? Porque você sendo bom ou mal, justo ou injusto, o fim é o mesmo. Essa visão pessimista, não no sentido negativo do pessimismo. É o pessimismo assim, olha só, por mais que você se esforce, né, por mais que você consiga feitos heróicos, você vai morrer que nem um covarde morre. O fim é o mesmo. E isso, assim, é meio frustrante, né? Entendeu? Sim. Você vai ver mais à frente também na Ilíada que um sujeito chamado Dólon, ele é um contraste dos heróis. E Dólon morre igual os heróis. Mas tá vendo aqui que você leu também o Roger Scruton. Li. Esse é um filósofo conservador. Qual é a tua linha? Isso é polêmico. A tua linha aí nos pensamentos é mais para o lado conservador, liberal, marxista? Não sou nada conservadora, mas eu gosto de ler de tudo. Assim, eu sou bem aberta a todas as possibilidades, né, a pensamentos, mas às vezes eu gosto de ler uns conservadores que eu quero entender de onde que as coisas saem, sabe? De onde que essas ideias vêm. E aí eu falei, eu vou ler esse cara aqui, tem muita coisa ali que eu não concordo que ele fala, que eu achei bem preconceituoso e racista em algumas partes, principalmente quando ele fala
dos povos que vêm do Oriente, que vão morar em Londres, da questão da multiplicação dos filhos. É como se a aculturação daquele povo, deles em cima de outro povo fosse uma coisa assim, extremamente incorreta. E o que a gente mais viu ao longo da história foi aculturações em cima de outros povos. Né? Então, tem muita coisa ali que eu não concordo, mas eu gosto de ler, eu leio de um tudo. Porque eu quero ver de onde que os caras tiram essas ideias para a gente poder entender com outras também, né? Eu li esse ano, e agora eu quero ler A Imaginação Educada, já comprei. Ah, excelente. Eu quero ver que hora que eu tenho um tempinho aí de começar. Você falou da Bíblia, eu estou fazendo um cursinho de teologia. É que eu me fiz cada coisa. Mesmo, cara? Aqui na cidade mesmo, uma faculdade propôs, é um cursinho, não é uma faculdade, é um curso. E aí eu já venho fazendo uma leitura da Bíblia desde o ano passado, eu já comecei o livro de Josué agora, estou vindo do Velho Testamento e seguindo, né? E agora a gente está estudando a Cristologia, né? A humanidade e a divindade de Cristo. Assim. E eu gosto muito dessas coisas. Eu não sou uma pessoa extremamente religiosa, não sou uma pessoa de frequentar muito a igreja, minha família toda é católica, mas eu sou um pouco mais retirada, mas eu gosto de entender as coisas. Então, eu gosto de futucar, de fuçar, então, e eu gosto de estudar. Então, tudo que traz para mim, que vai me trazer alguma coisa nova em cima de algo que eu já estou curiosa, eu estou dentro. Aí, minha irmã ia fazer, eu tenho uma irmã mais nova, 10 anos mais nova que eu, e ela falou, eu estou fazendo tal cursinho, vão comigo que eu vou colar em você. Falei, bora. E, assim, tem sido uma coisa totalmente diferente do que eu já fiz e eu tenho gostado muito. Então, assim, eu leio de um tudo, de C.S. Lewis a coisas mais contemporâneas, não é todo contemporâneo. Eu li Tudo é Rio este ano, gente, eu não gostei. Não teve jeito, foi uma obra que eu li, respeito, mas naquilo realmente não é para mim, mas foi uma experiência. Para eu saber que para eu falar mal com propriedade, eu preciso ler. Então, eu vou experimentando. Eu tenho um grupo um clubinho de leitura aqui na escola, com professores, né? Começou com 2, hoje nós somos em 7. Então, cada mês, uma professora sugere um livro, a gente lê, a gente se encontra fora da escola, vai fazer um lanche, alguma coisa para discutir o livro. E o Tudo é Rio surgiu nesse clube, né? E aí agora a gente está lendo A Cor Púrpura, foi uma sugestão de uma outra colega. E assim eu vou, acho que é por isso que você viu muita coisa diferente aí, é porque eu vou me enfiando em tudo quanto é. Quem me chama para ler, eu vou entrando. Sim. Né? E aí eu vou lendo de tudo um pouco. Mas tem que ser assim, ainda mais você, professora, tu tem que estar ali, né? Ter um conhecimento amplo, né? Diverso, porque nós somos diversos. E se você se fechar só num gênero ali, numa ideologia, né? Que é o que acontece, né? Hoje, as pessoas se fecham muito, entendeu? Mas eu vi aqui, você leu o Philip Roth, adoro o Philip Roth. Adoro. É um cara também que é muito cancelado aí, né? Essas coisas. Adoro. Muito bom. A gente não leu o Philip Roth ainda. É uma lacuna aí nesse clube fraco da Bruna, entendeu? Tadinha da Bruna. Você lê Harry Potter, Philip Roth, você lê Thomas Mann. Tu leu a Montanha Mágica mesmo? Já leu? Li a Montanha Mágica. Absalão também já leu? Já li. Cara, olha só, cara. Você vai... o Miro Marte, né? Você leu com a Bruna lá, o Miro Marte? Foi com a Bruna. É muito diversa, muito diversa. E é legal, você está aberto para essa diversidade. Agora, Sim. Como é que você chegou até nós, Ricardo? Você pergunta, pessoal, como é que você chegou na Bruna aí? Então, foi YouTube, né? Eu sempre assisto muito canal de livro, de resenha, eu gosto de ver resenha de livro, e aí um dia o YouTube me jogou num vídeo da Bruna. Isso lá dos videozinhos iniciais dela, bem dos primeiros. E eu comecei a assistir, eu falei, gente, eu gostei. E aí, sabe quando você acha um canal e você começa a assistir todos os vídeos? Correto. Eu fiz isso, eu fui assistindo todos os vídeos. E aí eu não sou de comentar, não, mas eu comecei a comentar. E aí a gente conversa nos comentários, começou a conversar no comentário. E quando ela falou do clube, falei, na hora, eu tô desde o primeiro livro. Desde lá do Érico Veríssimo. Sério? Lá? Assim, Bruna, nós temos que pegar
porque ela tem esse controle lá no Catarse, né? Tem que pegar o pessoal desde quando estão com a gente, entendeu? Tem gente, assim, eu sei que você é da antiga, mas não sabia que era desde o primeiro. Sim, desde o Você primeiro. né, cara? Você ficava mais caladinha ali, ia muito a câmera, né? Eu sou mais tímida. Acaba assim as pessoas que, de repente, participam mais ali, né? Falando, você já lembra, né? Realmente, caramba, cara, muito tempo. Aquela leitura ali foi brava, né? Foi. Nossa, Mas eu gostei. mas deu problema lá, tem pessoal que... Não, mas é normal. As relações dos grupos. Eu acredito que aí também, entre vocês, deve ter, de repente, ainda mais no momento que nós vivemos, né, dessa coisa, né, de todo mundo tem razão, né, Sim. essas divisões, e, de repente, no momento de leitura, um tipo de compreensão, dá um gatilho no cara aqui, dá gatilho no outro ali, entendeu? Já teve algum tipo de discussão assim mais brava aí, não? Não, assim, por isso que eu falo, eu gosto de ler de tudo, eu não cancelo o autor, porque, assim, independente do que ele foi em vida, eu acho que a obra dele a gente precisa conhecer, igual você falou do Philip Roth. Gente, eu adoro, eu já li 2 livros dele e eu gostei. A Marca Humana, meu Deus, Sim. incrível, né? Eu gosto muito de Thomas Mann, que se você for ler a biografia, ele não foi uma florzinha de Jesus, mas, os Buddenbrook, A Montanha Mágica, são livros incríveis. Então, assim, eu não fico olhando muito o que o autor fez. E eu acho que o livro ele é uma representação do que nós somos. Então, ninguém é 100% uma coisa só. Então, Sim. mesmo que às vezes eu leio algo e eu não concordo, eu não sou uma pessoa muito de ficar presa a ideologias. Assim. Eu tenho as coisas que eu acredito, mas eu sempre estou aberta a algo mais. Então, eu leio de tudo. Eu adoro Thomas Mann, eu adoro Steinbeck. Nossa, para mim, Steinbeck A Leste do Éden é outro também que é o meu livro da vida. Eu amo aquele livro. Eu estou lendo A Rua das Ilusões Perdidas dele agora, é um livrinho um pouco diferente. Aliás, bem diferente. Eu tenho esse livro. Eu comprei eu acho que comprei lá em Joinville, viajando. Eu acho que é desse livro, cara. Ele é pequenininho, né? Ele é um livro pequenininho. Ele é diferente de tudo que eu tinha lido. Eu li As Vinhas da Ira, eu li A Leste do Éden. Para mim, A Leste do Éden é melhor que As Vinhas da Ira, mas tem gente que discorda, né? Tá tudo bem. E agora eu estou lendo A Rua das Ilusões Perdidas, estou meio agarrada, é um livrinho diferente, a proposta dele é outra, mas, assim, eu gosto de conhecer. Então, assim, eu não acho que o livro deva, talvez, disparar na gente tanto gatilho, assim, para a gente não ser amigo mais por causa de uma leitura, sabe? Eu discordo. Você gostou, eu não gostei, mas a gente é amigo, então tá tudo certo. Era o que o Oscar Wilde dizia, né? Que literatura, ou o livro é bom, ou o livro é ruim. Não tem nada de imoralidade. Hoje o problema é que as pessoas estão julgando, assim, o autor pela, assim, tem um comediante, é melhor explicar como humor. Tem um comediante famoso aqui no Brasil que ele costuma fazer essa brincadeira. Quando alguém fala assim, eu penso isso, aquilo, outro, ele fala assim, eu só vou dar minha opinião sobre você depois que você me disser em quem você votou. Ele faz uma sátira de como as pessoas se comportam hoje. Então, vou dizer, o cara é X. Então, se você votou no X, então o que você fez é legal. Se você votou no Y, então não é legal. Então, infelizmente, é assim. E não é porque é uma coisa nova, entendeu? Isso sempre foi assim. Tanto que, senão, o Oscar Wilde não diria que não existe livro imoral, moral. Não tem nada a ver com isso. Ou é bem escrito, ou é mal escrito. É ruim. Para mim é ruim, não gostei. Como muita gente não gosta de Madame Bovary. Eu, a minha primeira vez, eu tive uma má impressão. Aí teve uma menina que eu esqueço quem é, infelizmente eu esqueço quem foi essa menina, que eu acho que não é mais apoiadora da Bruna, mas ficou um tempo com a gente, e ela falou assim, Rodinei, lê primeiro, então, Vargas Llosa, A Orgia Perpétua, se não me engano, que é uma análise dele de Madame Bovary. Eu fui até uma parte do livro. Já deu para entender, entendeu, Carla? Já deu para entender. Aí voltei a Madame Bovary e li, eu falei assim, pô, é fenomenal. Não sei se você já leu. Já leu Madame Bovary? Li na faculdade também, Madame Bovary. Mas depois que eu fiquei sabendo do processo de criação do Flaubert, eu falei, putz, cara,
Uhum. Aí o velho tem que dar para torcer para uma jovenzinha, entendeu? Eu falo isso brincando com ela assim, pô, vou ter que te engolir, né? Entendeu? Mas depois que eu entendi como é que Flaubert escrevia, fui entender o contexto, sabe tudo. Falei assim, nossa, que obra, como é que pode alguém... Aí, até recentemente lá, né, no Instagram, muita gente bota assim, eu odiei. Falei assim, tudo bem, cara, eu entendo. Mas quando você compreende toda a construção da obra, a importância dela ali naquela época, é um marco divisório, nossa, ficou muito show. Ficou muito show. Para mim, é um dos melhores livros, é um dos maiores autores ali na França, entendeu? Quase que inigualável quando começa a escrever, é impressionante. Talvez Balzac, né? Também escrever que nem um monstro. Tu já leu alguma coisa de Balzac, não? Não, ainda não, mas está na lista. Porque também era um monstro, escrevia que nem um louco, impressionante. Carla, eu ia fazer um bate-bola contigo, eu acabei não montando bate-bola. Mas eu costumo fazer o seguinte, tinha uma brincadeira anterior que era com a mitologia cristã, mas aí eu refiz essa brincadeira da seguinte forma. Quem é o teu autor lá no céu, o outro aqui na terra e o outro no underground? O que significa isso? O lá do céu, eu já até arrisco dizer quem seja. Mas o lado do céu é aquele que você como é que se fala? Para você é inquestionável. Entendeu? Não, isso aqui não. Entendeu? O da Terra é aquele que ele tem uma linguagem que é mais atual. Se é que você me entende. Sabe? A coisa mais atual. E o underground é aquele autor ou autora que é a antítese disso tudo, que te incomoda, que te provoca. Tipo assim, tenho certeza, aí vem uma nova ideia, e você, putz, cara, isso aqui me pegou. Você conseguiria fazer uma trindade dessa? Deixa eu ver. Começa lá em cima, deixa o underground para depois. Eu acho que o meu top para mim lá em cima é o Steinbeck. Eu pensei que era Clarice. Clarice, eu acho que fica naquela que quando eu acredito no underground lá, quando eu acredito uma coisa, ela vem e me desmonta, porque quando eu li Uma Aprendizagem ao Livro dos Prazeres, que a gente leu no clube, aquilo ali me desmontou. Meu livro está tão rabiscado, muito rabiscado, porque quando eu pensava que eu estava entendendo aquela mulher vinha e eu não entendia nada, né? Então, assim, para mim, Clarice, eu acho que está por aí. Mas, assim, para mim, o autor que eu mais, assim, é o Steinbeck. Aí o do meio tem que ser alguém mais contemporâneo, mais moderno, seria? Não, assim, é o que é mais atual para você. Pode ser clássico, qualquer coisa, mas ele é mais atual. Ele é mais atual na sua vida hoje. Eu acho que mais atual, que eu leio todo ano um livro, é Thomas Mann. Todo ano eu leio um livro de Thomas Mann, então eu acho que Thomas Mann, para mim, é o atual. E também underground podia ser Faulkner, né? Nossa, Faulkner acaba com a gente. Quando eu li Absalão, ainda foi melhor do que quando eu li... Ai, meu Deus, esqueci o outro livro dele. Que tem 4 personagens. Não lembro. Meu Deus. Ai, meu Deus. Da agonia? Agora eu não lembro. Deixa eu pesquisar qual que é, do Faulkner. Que aquele ali que eu lia, eu precisava voltar, eu precisava reler de novo, eu não entendia nada. Entre o Som e a Fúria. Pô. Entre o Som e a Fúria. É difícil. Para mim, foi o livro mais difícil que eu já li na vida. É uma leitura difícil. Hoje nós temos muita tecnologia para nos ajudar a compreender, mas é difícil, hein, cara? Mas você sabe que eu não vou atrás, né? Eu sou uma pessoa muito teimosa. Não fico. Não pede ajuda aos universitários. Não. Eu fico quebrando minha cabeça, eu falo, não, eu tenho que entender. Eu fui ler Nietzsche, né, com uma colega minha, a gente está num projetinho de filosofia. Eu falei, não, eu não fui alfabetizada. Eu falei, mas não, eu vou ter. Eu cheguei a duvidar da minha alfabetização. Eu fui a Neologia da Moral. A gente foi ler, acho que é isso. Sim. Gente, aquele princípio, eu falei, não. Aí voltava. Aí ela foi procurando na internet, eu não procuro. Eu falei, eu vou ter que dar conta desse troço.
Eu sou muito teimosa. Sabe qual é o problema, cara? É porque, olha só, é uma linguagem antiga e filósofos, a maioria dos filósofos, principalmente esses que realmente construíram um sistema filosófico, esses caras, eles têm um vocabulário muito particular. Que aí você está lendo um escritor que escrevia em alemão, entendeu? E está lendo em português. Chama a tradução. Que já traz, de repente, uma compreensão que não é muito bem... Quer ver um exemplo? É quando o cara fala de vontade de poder em Nietzsche. Aí o cara que não entende muito bem ali, está lendo, como eu ler agora, pô, vontade de poder é o quê? Ele associa isso a algum poder político, exemplo, sabe? Poder financeiro, ou o cara que é um ditador. E não tem nada a ver com isso. A vontade de poder em Nietzsche é o quê? É o indivíduo, ele mesmo, ser dono do seu destino. Essa vontade de poder ser alguma coisa tem que ser do indivíduo e não vir de instituições, sabe? De grupos, como acontecia e como acontece até hoje, né? Aquele indivíduo inserido num coletivo, ele segue os ideais daquela coletividade. Agora, o homem, ele precisa sair disso, assumir sua individualidade e ele ser dono do seu destino. Ali são os primórdios do existencialismo, né, moderno, com Sartre, depois vem Sartre, Camus, e falam coisas semelhantes, entendeu? Só que num momento de pós-guerra, né, que parece que vai se encaixar muito bem naquela necessidade, mas tem muitos aproveitadores, sabe? É uma história longa, uma história longa. Sim, mas eu gostei muito. Eu li Nietzsche de tanto ouvir você falar nos vídeos com a Bruna. Eu falei, não, vou... Aí eu não sei se eu comecei pelo melhor. Eu falei, vou ler este, era o que eu tinha. Isso aí que é difícil, sabe por quê? Nietzsche é difícil de você falar assim, por onde eu começo? O que eu faria? O que eu faria? É que eu sempre faço, ó, começa por um comentário. Aí tem muitos comentários bons, entendeu? Tem muitos bons aí. Por quê? Para você se familiarizar com a parte assim, por exemplo, isso que eu acabei de falar, né, da vontade de poder. O que significa a vontade de poder em Nietzsche? Entendeu? Não tenta entender em português que você não vai entender. Não dá para entender. Depois que você dominar esses temas centrais, principalmente a questão moral de Nietzsche, por que ele implica com a moral? Entendeu? Aí ele vai falar assim, Deus está morto. O que significa Deus está morto para Nietzsche? Aí o cara fala assim, tá vendo, ele é um ateu. Não, que ele seja um ateu, mas o que significa que Deus está morto? Ele está querendo dizer o seguinte, eu lembro que eu estava conversando com um pastor, quando eu fazia teologia, eu falei assim, o que ele está fazendo? Não, olha só, assim, pastor, olha só, ele está dizendo que até o Senhor diz nas suas ações que Deus está morto. Ele, não, eu vou explicar para o senhor, se o senhor estiver doente, o senhor procura um curandeiro ou um médico? O senhor fica orando em casa ou você procura ajuda médica? Claro que eu vou procurar um médico. Então é nesse sentido que ele está falando. Antigamente, os homens buscavam a religião, a fé, o mito, a lenda. O homem moderno, ele não busca mais isso. Então, o que aconteceu? Então, o homem antigo, que cultuava esse Deus que nós continuamos cultuando, estava errado. Por que a gente abandonou esse Deus que se buscava quando você estava necessitado de um problema de saúde, qualquer coisa? Você parou de procurar e agora você colocou no lugar dele o médico. Ou seja, existe uma dimensão humana que tem uma necessidade de acreditar em algo superior à realidade que ele vive. E isso, Nietzsche, fala assim, Nietzsche não era contra isso. Não era contra isso. O problema era você, como é que eu vou dizer o termo aqui? É você demonizar a vida terrena em prol dessa esperança, da ação, do desejo humano. E você coloca, aí você cria dessa realidade, dessa ficção, vamos dizer assim, uma moral específica. Então, para você viver na Terra, você tem que seguir uma moral que ela foi construída a partir da ficção. Eu fui falar isso recentemente e eu recebi uma feedback assim, não, olha só, né? Ah, tá bom, de repente você... É que eu estou falando, o lance do gatilho. Não quer dizer que você não possa ter a tua fé religiosa, não é isso. O problema é que na Alemanha de Nietzsche, as pessoas viviam em prol de uma moral que foi construída por uma instituição.
que tem um propósito de dominação total do país, dos desejos, dos sentimentos. Entendeu? Então, Nietzsche, essa visão de Nietzsche, para mim, é libertadora. Você tem que construir tua moral. Não é você virar um maluco e falar, não, eu posso fazer o que eu quiser. Não é isso. Tanto que ele fala assim, a formação humana, ela tende para que cada indivíduo seja o que ele já é. Só que ele não sabe o que é aquilo. Porque ele vem o tempo todo sendo enganado. Seja pelo sistema educacional, você me desculpa, não estou te ofendendo. Não, seja o sistema educacional, seja o Estado em si, entendeu? A família tradicional, tudo à sua volta. Então, você tem que sair de tudo isso. De tudo. E você, a partir de si mesmo, tentar se entender o mundo, aí sim você se projetar. Assim, o que eu costumo fazer com pessoas que já têm mais leitura, vai ler o Zaratustra, pô. Tá. Porque o Zaratustra é uma linguagem poética. E Nietzsche fala assim, a melhor maneira de mentir é fazendo poesia. Por isso eu escrevi o Zaratustra. Ele também tinha as ironias dele. Então, quando você lê o Zaratustra, tem muitos símbolos que, de repente, você vai necessitar de ajuda ali para compreender algumas coisas, mas você consegue compreender de uma forma ali romanceada, poética, entendeu? Que é tipo um evangelho. O Zaratustra é tipo o Cristo de Nietzsche, que vem pregar uma palavra nova de libertação, que é o super-homem, né? Aquela história toda, né? Entendeu? Mas, assim, eu acho... claro que você tem que ler Nietzsche, mas se você não buscar assim, auxílio em artigos, em comentários, você vai viajar muito e não vai compreender o que realmente Nietzsche quis dizer se só lê em português. Se você, por exemplo, você já tem descendência alemã, não é isso? Mas não falo nada. Não, mas se você tivesse alguém ali que entendesse alemão legal e pegasse a obra dele em alemão, seria muito melhor. É a mesma coisa você ler o Novo Testamento no grego. É um outro Novo Testamento. Você lê em português é uma coisa. Sim. Tanto que Lutero, o que mais fez Lutero a se movimentar contra algumas coisas na igreja foi porque, eu sempre esqueço lá o tutor dele, sempre esqueço o nome dele. Esse cara falou assim, a primeira coisa que vai ter que fazer é ler o Novo Testamento na sua língua original, no grego. Ele deu e conheceu o novo evangelho. Os evangelhos não tem, Carla, depois de você terminar teu curso aí de teologia, e se você realmente se identificar e quiser saber mais, quando você lê o Novo Testamento no grego, é completamente diferente. Que é a Ilíada, poxa. Tanto que eu estou aqui, né? Eu estou com da 34, né? Sim. Que é do Trajano Vieira, e é bilíngue. Legal. Porque como eu fiz teologia, eu tenho uma noçãozinha de grego, tá? Uma noção. Então, por exemplo, em alguns momentos, eu utilizo o Trajano, essa bilíngue, para ver como está no grego. E vou fazer a pesquisa do dicionário. Sim. Significa, claro que não é o grego contemporâneo, pelo amor de Deus, não é. E nem é o grego do Novo Testamento, é mais antigo ainda que do Novo Testamento. Que o grego do Novo Testamento é uma criação posterior ali para as colônias helênicas ali e tal. Mas quando você compreende no grego os significados para o grego arcaico, aí fica muito rico. Sim. A tradução já perde, né? Quando traduz, já vai perdendo muita coisa, né? Beleza. Porque, assim, infelizmente, né? Agora, quando tem um bom, quando tem ali muitas notas, né, para te ajudar, né? Um trabalho crítico bom, ajuda. Quando não vem nada, aí você vai sofrer. Sim. Eu tenho certeza que você não vai conseguir alcançar o que Nietzsche, ou até mesmo o Novo Testamento. Pô. O Novo Testamento, cara, os evangelhos, se você ficar só no português, entendeu? Tudo depende também do teu objetivo, entendeu, Carlos? Não, eu só quero o Rudinei. Só quero saber isso aqui, só. Não vem com esse, não. Não, eu quero conhecer. É complicado. Quer ver um exemplo? Você falou sobre o Scruton, né? Tem esse lance dos preconceitos dele lá, tal, né? Com outras civilizações, né? Outros povos, tal. Mas para você ver, na Ilíada, eu até coloquei lá um comentário, não sei se você chegou a ler. A Ilíada tem esse termo da xênia. Xênia, que é da xenofobia.
Não sei se você chegou a ler isso aí, ou até já sabia disso, né? A questão da hospitalidade para os gregos arcaicos. Não. Eu chegou a ler esse, então, coloquei lá, porque para a era homérica, a hospitalidade era uma das maiores virtudes. Eu até fiz um comentário dizendo que a maior bronca do Menelau com Paris não foi o rapto de Helena, foi por ele desrespeitar a hospitalidade. Uhum. Porque é uma virtude, entendeu? Isso aí, eu fui saber isso aí nos artigos, entendeu? Nos especialistas, nas obras. Infelizmente, no Brasil não tem muitos, a maioria é de fora, só que aí nós temos o recurso de fazer a tradução ali, né, e ler ali e tal. Tem uma professora muito boa, é a Lilian Sais, esqueci o sobrenome, é Lilian. Excelente a professora, mas não tem muita gente, não tem, cara. Infelizmente não tem. Mas a hospitalidade era tanto que tem, não sei se não sei em qual canto que acontece isso, mas eu acho que é depois dos 5 ainda. Eu acho que é depois dos 5 que existe um momento que eu acho que é Diomedes, não sei se é Diomedes, que encontra um outro, que é um adversário naquele momento, um adversário, ele está junto com os gregos, e esse cara está com os troianos. E eles se reconhecem porque os pais ofereciam hospitalidade mutuamente no passado. Não passei por essa parte, não. Então tem um laço ali, tem comentário meu lá, tem um laço eterno. Quando eles se reconhecem, eles fincam a lança no chão, como símbolo de paz, né? Aí um fala para o outro assim, você tem outros inimigos que você pode matar. Aí você não pode te matar. Esse laço é para sempre, entendeu? Uhum. Então, quando Paris, isso não está na Ilíada, tá? Isso faz parte da tradição não homérica, esses relatos que eu vou falar agora. Quando Paris ele está em Esparta, recebendo a hospedagem de Menelau, fingindo que vai resolver problemas, entendeu? Mas já com o intuito de raptar ele, com o auxílio da Afrodite, ele recebe a hospedagem, beleza? E quando ele vai embora, ele vai e sequestra Helena. Então, a bronca maior é porque ele desrespeita a hospedagem. Aí eu lembro que eu conversei isso com quem? Foi agora recente, também no bate-papo aqui. Esqueci com quem foi, não sei se foi com a Michelle. Isso lembra quem? O Jean Valjean. Ele recebe a hospedagem do padre, né? E depois ele vai furto e foge. Só que ele é pego, né? É pego. E o padre o perdoa. Então, o maior crime não é o que você está me furtando, é que eu te hospedei, cara. Eu até comentei assim, pô, é o mesmo sentimento, eu estou falando lá do 8º século antes de Cristo, e nós carregamos o mesmo sentimento ainda hoje. Eu recebo a Carla aqui em casa, ela dorme aqui em casa com a família dela, no dia seguinte eu preparo um café para eles, me despeço deles, e quando eu viro, a Carla levou toda a minha coleção Dostoiévski. Agora se agravou, né, Carla? Quando te respeitar a hospitalidade, você levou Dostoiévski. Morte, Nova Guerra de Troia, né? Olá, Espírito Santo. Entendeu? Então, acho isso muito rico. Mas isso aí você consegue entender quando você vai para a língua original. Aí hoje a gente fala de xenofobia. Ou seja, os problemas são os mesmos ainda, cara. Sim. Nós estamos com uma guerra de Troia eterna, entendeu? Então, você vê um filósofo de renome como Scruton ainda falando contra a hospitalidade. Eu sei que nossa situação é muito mais complexa do que a antiguidade, né? Tem outros fatores, tal, tem muitas outras coisas, mas, ao mesmo tempo, você acaba, tipo o Monte Cristo, você acaba na sua ideologia, no seu rancor, atingindo o inocente, né? Sim. É aquilo, né? Cada ação tem uma consequência. Depende do que você vai fazer. Essa parte da hospitalidade eu já tinha percebido numa fala de Menelau em um dos cantos. Legal. O que estava doendo nele. Nem era tanto a mulher, mas é aquilo, não respeitou a minha casa, né? Não respeitou a minha hospitalidade. Essa parte eu já tinha percebido.
Mas eu estou gostando muito, vamos ver. Essa professora ela fala até bem assim, ó, é uma época que não tem hotel, não tem Airbnb. Aí na Ilíada, esses dois que eu te falo, parece que um dos pais, não sei de qual, se do grego ou do troiano, ele tinha uma casa na beira da estrada. Então, facilitava. Então, os caras tinham a estrada ali e tinha uma casa. Então, esse cara recebia todo mundo. Esse cara era muito respeitado. E, pô, você vai ver aí, você já deve ter visto aí que ao longo da obra, e fala assim, ó, por que nós estamos lutando, né? Já se passaram 9 anos, eu não tenho nada contra essa gente. O que eu estou fazendo aqui, meu Deus? Ah, não, é porque o cara foi lá, desrespeitou o Menelau. Que Menelau resolveu os problemas dele, pô. Vai perdendo o sentido, né? Vai perdendo, né? O cara deixou mulher, deixou filho, e as mulheres e os filhos ficam tudo num palácio lá, escondido lá. Então não pode ir lá cultivar a terra dele. Imagina aí você, teu marido aí, né, é da área de agricultura aí, ó, você está proibido, ó, você vai para a guerra agora. Qual o nome dele? José. José, você vai para a guerra de Troia, filho. Ah, mas por causa de quê? Porque roubaram a mulher de Menelau. E o que eu tenho a ver com minha mulher está aqui, rapaz? Essa que me importa. Se roubar essa, vocês são ferrados. Mas vocês podem fazer de que sério de Menelau. Não, você vai... Caraca! Aí você vai... Senhora Carla, pega as crianças aí, né? As crianças, né? E tem que... Então, essa é a realidade, né? Mas, Carla, é isso. Muito obrigado. Imagina. Disponibilizar um tempo no seu trabalho aí, entendeu? Adorei conversar contigo, te conheci um pouco mais. Adorei, excelente. Espero que continuemos aí nos conhecendo, entendeu? Que você fique com a gente por muitas e muitas guerras de Troia à frente que virão. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Tá? Eu posso postar lá nas redes sociais? Pode. Fica à vontade. Pode. Não vai processar, né? Pelo amor de Deus. Não. Pode ficar tranquilo. Não vou roubar sua caixa de Dostoiévski. Muito obrigado, tá? Imagina. Boa tarde aí, bom fim de tarde. Um abraço e tudo de bom para você e tua família, tá? Obrigada. Tchau, tchau. Valeu, Carla. Valeu.